Gente, compartilhe o vídeo, tá? Deixa seu like, comenta para me ajudar. Eu vou voltar de novo nos vídeos, mas aí eu preciso da ajuda de vocês para compartilhar, comentar, que eu gosto dos comentários. Quem estiver gostando dos vídeos, vai falando para mim o que eu tenho que melhorar, porque tudo isso precisa de vocês, gente. Fique molhando ainda, tem que molhar para lá tudo, ó. Esse faz dia que choveu, né? Molhando a muda de cana aqui. Hoje vou acender o fogo de lenha, porque o marido chegou da fazenda, vai cortar lenha pra mim. Aí sim, acender a lenha. Tudo de bom. Topzera. Vou mostrar também pra vocês o presente que eu ganhei, né? Do Dia dos Namorados. Um lindo presente, eu amei, porque eu gosto de ganhar o que eu ganhei. Bom, gente, vai comentando aí, compartilhe, deixe seu like. Não esqueça, para me ajudar, tá bom? O que eu for fazendo, eu vou mostrando para vocês hoje. Vou ver se eu já mando esse vídeo hoje para vocês. Tem gente me perguntando por que eu dei uma afastada, mas eu tô de volta, tô na ativa aqui. Vou começar a fazer de novo. Vocês gostam, né? Um vídeo curto, mas eu vou fazer, tá bom? Vou molhar essas plantas.